7. Nós não vamos ler todo o texto, irmão, porque, mais uma vez, nós temos aqui 2 capítulos como texto base da lição. Então, é 2 capítulos muito extensos, mas eu selecionei alguns versículos que vão dar um fundamento para que a gente possa avançar na lição 10. O título da lição, meu irmão, é O Deus Verdadeiro e a Nossa Caminhada com Ele. O Deus... Pessoal aí que leu a lição durante a semana, eu sei que 90% leu. O Atos leu, não leu, Atos? Eu não. Não, Atos. Eu não sei, você fica entre a coisa e a... Eu minto para deixar ele bem ou... Mas o Deus verdadeiro e a nossa caminhada com Ele. Esse título, irmão, é muito importante nesse contexto, porque o que nós vamos ver no povo de Israel é que o povo segue os falsos deuses e como era essa caminhada ao lado desses falsos deuses. Então, pensando nisso, a gente traz para nós como precisa ser a nossa vida com esse Deus verdadeiro. Então, em Isaías 57, meu irmão, versículo 3, 4 e 5. Sua Bíblia está aberta? O que diz a palavra do Senhor? Mas chegai-vos para aqui, vós, os filhos da agoreira, descendência da adúltera e da prostituta. De quem chasqueais? Contra quem escancarais a boca e deitais para fora a língua? Porventura não sois filhos da transgressão, descendência da falsidade, que vos abrasais na concupiscência, junto aos terebintos, debaixo de toda árvore frondosa, e sacrificais os filhos nos vales e nas fendas dos penhascos? Pesado, né, irmão? Pesado. Só está começando, hein? Versículo 7 e 8. Sobre monte alto e elevado pões o teu leito. Para lá sobes para oferecer sacrifícios. De trás das portas e das ombreiras pões os teus símbolos eróticos. Puxa as cobertas, sobes ao leito e o alargas para os adúlteros. Dize-lhes as tuas exigências. Amas-lhes a coabitação e lhes mira a nudez. Versículo 13. Quando clamares a tua coleção de ídolos que te livre, levá-los ao vento, um assopro os arrebatará a todos. Mas o que confia em mim herdará a terra e possuirá o meu santo monte. Versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e no santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. 17. Por causa da indignidade da sua cobiça, eu me indignei e feri o povo. Escondi face e indignei-me, mas rebelde, seguiu ele o caminho da sua escolha. Versículo 20 e 21. Mas os perversos são como mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Para os perversos, diz o meu Deus, não há paz. Capítulo 58, irmão, versículo 3, 4 e 5, diz assim, dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e não para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e de aceitável ao Senhor? Versículo 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Esse versículo é lindo, né, irmão? E quantas vezes eu já vi esse versículo sendo citado
E a gente ouve ele e fala, nossa, que maravilha. Mas olha o contexto onde ele está. Olha o contexto onde esse texto está. Então, há um contraste gritante aqui entre o remanescente fiel, que quer servir o Senhor, onde Deus ele coloca a sua promessa para ele de cuidar e de fazer com que esse versículo seja uma realidade. E há um povo que, apesar de toda a história conhecida, irmão, aí você pode trazer desde Adão até agora, mas vamos pensar principalmente no contexto próximo. Nós estamos falando de um povo que estava voltando da Babilônia, ou seja, eles foram castigados por 70 anos. Por causa de quê? Dos pecados. E aí a pergunta que se faz é, aprenderam? 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 Isso você vê do início ao fim da Escritura, irmão. O povo sendo, observando o resultado dos seus pecados. E às vezes até diz, né? Só o Senhor é Deus. Às vezes até diz, olha, não, Deus, vamos seguir a Deus. Mas logo ali na frente, na primeira esquina que aparece, já estão o quê? Se distanciando e desobedecendo a Deus. Por isso que o homem natural, ele não quer Deus. Ele não vai querer Deus. O pecado domina completamente. Então Deus, ele vai agir nas nossas vidas e ele vai trazer essa salvação, ele vai mudar nossa sorte e nós seremos como esse jardim regado em nome de Jesus. Mas, até lá, vamos meditar, né? E eu trago essa frase de Thomas Brooks, um puritano, que certa vez disse que o caminho da santidade, que leva à felicidade, é um caminho estreito. Só há lugar para um Deus santo e uma alma santa andarem juntos. Irmão, veja o seguinte, o que é a santidade? O que é um processo de santificação que a gente costuma ministrar aqui na igreja? Para aqueles que têm Jesus no coração, para aqueles que lutam contra o pecado, a primeira coisa que a gente precisa meditar aqui a partir dessa frase é que é um caminho. É um norte. Você tem que seguir para lá. Ou seja, você tem um alvo determinado. Se você quer chegar, por exemplo, na Flórida, você sabe que tem que ir para o sul. Se você quer ir para New Hampshire, você sabe que tem que ir para o norte. E há um caminho para o sul, há um caminho para o norte. Semelhantemente, há um caminho para a santificação. Você sabe o caminho que precisa seguir. É claro, lá no final daquele caminho, a felicidade, a alegria plena, né? A gozo, a alegria, é novo céu, é nova terra, lá no final. Mas até chegar no final, onde as ruas são de ouro, onde a cidade é maravilhosa, né? E onde a gente quer estar ali participando de um banquete delicioso, a gente precisa olhar para onde estamos. E quando olhamos para onde estamos e olhamos para o caminho, você não vê uma highway com 4 vias. O pessoal que chega do Brasil, né, e vê uma highway de 4 vias, né, fica assim, nossa. Que andava lá no Brasil naquelas... Uma via que era dividida em 2, né? Sem acostamento. Maravilha. Aí uma highway... Não, irmãos. O caminho de santificação não é uma highway, não é uma 95, não é uma 93, não. O caminho da santificação é uma rua do Brasil. É uma rua estreita. É uma rua estreita, irmão. E olha, vou dizer para você, cheia de dificuldade. Quando... Hã? Cheio de buraco. Elas estão lá. Tem os buracos, tem a grama, né? O que mais que tem lá? Tem as lombadas, tem os pardais, que são os fiscais da nossa vida, né? Que ficam ali. Olha, você faz essa comparação e você vai entender. O caminho de santidade é um caminho difícil. No final é felicidade. Aleluia, glória a Deus. Mas ele é estreito. Então, entenda que esse caminho estreito significa que é difícil passar por ele. Não é fácil. Então a gente chega aqui na igreja, na escola dominical, no culto, nos trabalhos da igreja e aprendemos que devemos santificar nossa vida, que devemos abandonar o pecado, mas isso não é fácil, isso não é mágico, isso não é do dia para a noite, isso é uma luta constante, o caminho é estreito. Então você sabe que tem um caminho e você sabe para onde tem que ir. Então se você sabe, irmão, você começa a entender que sim, nesse caminho estreito só cabe você
e Deus nessa busca pela santidade. Vocês precisam andar juntos. Porque se você não abraçar Deus nesse caminho estreito, meu querido irmão, o que está ali ao lado dessa rodovia, o que está durante o processo de caminhada, certamente vai te atrair e vai fazer você desviar para a direita, para a esquerda, com acostamento, e isso não vai ser bom para você. Então essa frase de Thomas Brooks é interessante a ser meditada por nós nessa manhã, porque é aquilo que o povo de Israel, na verdade, o povo de Judá, não estava compreendendo mais uma vez. Esse caminho estreito de santidade que eles deviam buscar foi mais uma vez retirado dos seus corações, retirado das suas mentes. Eles estavam voltando para uma condição de pecado, meu querido, que traz para nós profundo pesar. Quando você lê o capítulo 57 e 58, você tem a nítida consciência e entendimento de que Deus realmente é onisciente. Porque Deus sabe todas as coisas. Inclusive conhece todos os nossos pecados. Ele sabe de todos eles. Aquele que nós fizemos é aquele que nós não fizemos em prática, mas aquele que pensamos, aquele que não executamos. Deus sabe todas as coisas. Então Deus ele vai mostrar esse profundo conhecimento acerca do pecado da nação de Judá e vai dizer, olha, não é isso que vocês deveriam fazer. Vocês deviam tratar o relacionamento comigo com uma seriedade, porque eu sou o Deus verdadeiro. Eu sou o Deus dos seus pais. E apesar de tudo aquilo que nós vivenciamos até agora, o que eu tenho visto? Que os santos, os justos, perecem, porque eles vão morrendo e vão retornando ao Pai, enquanto os ímpios permanecem em dureza de coração. Não se sentem tocados, não querem mudar de vida, não querem mudar o seu norte. Então o autor da lição, interessantemente, ele vai dizer que é um terrível quadro de se ver. E se você leu comigo esses versículos prestando atenção, e se você leu também todos os textos dessa lição, que fundamentam essa lição, você deve ter percebido realmente que é um quadro terrível. É um quadro pecaminoso terrível. Quadros, irmãos, são muito importantes. Quadros, irmãos, revelam muitas coisas. Principalmente quando a gama de informações é muito grande. Então você coloca alguns quadros a fim de listar, fazer uma listagem e fazer uma análise geral daquilo que está sendo dito ali. Então o quadro de Judá pós-Babilônia era para ser bom. Mas não era o que estava acontecendo. Então o capítulo 57, versículo 1 a 13, mostra que Judá estava continuamente na prática do pecado, mais uma vez. E o pecado da nação não era só o pecado espiritual, não era só o pecado moral, não era só o pecado social, não era só o pecado pessoal. Era todo tipo de pecado. É aquela figura, onde passa boi. Onde passa boi, passa o quê? Passa boiado, É mais ou menos isso, Você abre a porteira, deixa passar um, aí passa todo mundo. E basicamente o que está acontecendo com Judá é isso. Uma vez que se dá uma brecha para uma determinada situação, outras vêm em seguida. Então, esse quadro pecaminoso que é visto aqui é resumido da seguinte maneira, meu querido. Ficou pequeno ali porque é muita coisa, Não coube. Mas eu resumi o capítulo 57 nesse quadro para que os irmãos pudessem perceber esse terrível quadro. Então, olha comigo e perceba. Qual que é o terrível quadro na nação de Judá diante do Deus verdadeiro desse povo que não estava caminhando com o lado dele? Havia uma indiferença com o próximo. Eles são chamados filhos da agoreira. O que é a agoreira, gente? Alguém sabe? Adivinha? Sim. É a feiticeira. É aquela que promove agouros. Aquela que promove encantos. Aquela que faz a leitura dos atos, da mão, Aquela que diz, assim diz o Senhor, mas que não tem nada de Senhor nisso, é o capitão mesmo, As pessoas que querem adivinhar as coisas. Olha, Israel estava se envolvendo, mais uma vez, com esses adivinhos, espíritas, mágicos, tudo que você imaginar em termos de adivinhação, o que é profundamente, na Bíblia,
profundamente proibido por Deus. Então, se você resolver aí pesquisar a palavra agoreiro na sua Bíblia, você vai achar talvez aí dezenas ou centenas de passagens que colocam o caráter terrível desse pecado. Eles são chamados descendência da adúltera, descendência da prostituta, filhos da transgressão, descendência da falsidade. Gente, é o povo de Deus. É o povo de Deus. É aquele que ele resolveu amar, aquele que ele resolveu se aliançar. E mais uma vez, todo esse relacionamento em termos da palavra descendência e filhos é tratado não no sentido do relacionamento com Deus verdadeiro, mas é tratado no sentido com os falsos deuses. E onde estão os falsos deuses, pastor? Eu não vi o nome deles aí. Eu não vi o nome de Baal. Eu não vi o nome de Moloque. Eu não vi o nome de Astarote, mas eles estão aí. Estão escondidos, irmãos, camuflados nas ações dos israelitas, porque diz o texto que essa nação era idólatra junto aos terebintos. Paralelo, junto às árvores. A ideia de árvore e a ideia de terebinto, que é um tipo de árvore, são árvores frondosas. Árvores que, pelo seu potencial, pela sua imagem, pelo que elas representavam em termos de vitalidade, viravam ídolos. Então você pega uma árvore dessa, ao invés de você falar assim, glória ao Criador que fez todas as coisas, incluindo essa árvore. Aí você que não segue no caminho com Deus verdadeiro, o que você faz? Glória a essa árvore. Como pode um negócio desse, irmão? Como podemos tornar a criatura o Criador? É o que a nação de Judá está fazendo, junto aos terebintos, junto às árvores. Se não bastasse isso, estão também nos vales e nas fendas. E vales e fendas é paralelo com sacrificar os filhos. Você vai ver na Escritura muitos textos bíblicos que falam de sacrifício de criança. Um dos deuses que recebia sacrifícios de crianças era o deus Moloque, que era adorado, imagine onde? Junto aos terebintos, junto às árvores frondosas, em meio às fendas. Imagine você pegando o seu filho, subindo a um lugar alto, no meio das fendas, nos vales, como o Vale de Inom, e ali arremessando o seu filho em sacrifício a um deus pagão. Era de se esperar que fosse paganismo, realmente. Era de se esperar que fosse uma nação que não conhecesse o Deus verdadeiro. Mas não. Nós estamos falando do povo de Judá. Nós estamos falando do povo de Deus. Fazendo algo tão abominável assim. Sacrificando os seus filhos. Então, além disso, irmãos, há uma religiosidade hipócrita. Ou seja, o livro de Isaías começa denunciando a religiosidade hipócrita. Nós estamos aqui no capítulo 57 de Isaías, depois da Babilônia, e o que ainda Deus continua dizendo? Que a religiosidade continua hipócrita. Meu Deus. Usam símbolos eróticos, né? Isso aqui é pior ainda, porque onde estavam esses símbolos eróticos? Você leu comigo aí no texto, né? Estava nos umbrais das portas. Isso te faz lembrar alguma coisa, irmão? Talvez assim, suavemente, te faz lembrar alguma coisa? Hã? A marca do sangue na porta, né? Interessante, porque a gente fica se perguntando, como esse quadro é terrível? Onde, historicamente, espiritualmente e pessoalmente, devia estar marcado no coração do povo de Deus, essa aliança de Deus, onde Deus salvou seus pais, onde Deus tirou os pais do Egito, a marca no umbral da porta, que deveria estar no coração deles pela representação, era o lugar onde eles colocavam símbolos eróticos.
Por isso que é um terrível quadro. Aí você vai pensar, mas que símbolo erótico é esse, pastor? Eram deuses. Eram ídolos. Porque, na verdade, muitos ídolos, se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que muitos ídolos, seja Baal, Astarote, Moloque ou muitos outros, você vai perceber que esses ídolos, eles carregam em si símbolos eróticos com uma manifestação ampla. Porque esses deuses, eles precisavam trazer a ideia de que eles levavam fertilidade, vida, poder, tudo de bom, né? Para as pessoas. Então é natural você encontrar uma divindade com muitos seios, por exemplo. Por que não 2? Por que tem que botar lá um monte? Para dar essa ideia de fertilidade. Por que muitos deuses não têm apenas um membro masculino, mas tem vários? Para dar essa ideia de poder. Então os ídolos que o povo de Israel, o povo de Judá, estava colocando ali atrás das suas portas, os batentes da porta, no umbral da porta, eram ídolos que carregavam esses símbolos eróticos. E, meu irmão, postos no lugar de um símbolo espiritual muito importante para a nação. É terrível? É terrível, irmão? É terrível. Por isso que eles são chamados de adúlteros. Eles não são literalmente adúlteros, porque uma mulher está se deitando com um homem está se deitando com uma mulher, porque isso também certamente estava acontecendo, mas porque o relacionamento deles com Deus era adúltero. Eles estavam abandonando o Deus verdadeiro e indo após outros deuses. E essa relação, esse adultério, e aí se você quiser entender melhor esse adultério, leia o livro de Oséias, né? E quando você lê o livro de Oséias, você tem a perspectiva mais exata do que esse adultério. Então, esse adultério envolvia essa coleção de ídolos. Diz o texto, cobiçosos, rebeldes, perversos, ligados à ideia da religiosidade hipócrita, né? Eles transformaram o jejum numa coisa que não era. Você já viu isso acontecer na igreja alguma vez? Você pegar uma doutrina e transformar em outra coisa que ela não é? Porque é isso que o povo está fazendo. Eles pegaram o jejum e transformaram em outra coisa. Basicamente, o que o jejum é? O jejum é uma prática religiosa que não é determinada pela Bíblia, mas é recomendada pela Bíblia em muitos sentidos, onde você deixa de comer, de beber, ou as duas coisas, para um benefício espiritual seu, uma vez que você está buscando mais de Deus e menos do alimento. Ou seja, o jejum é mais para o seu crescimento espiritual. É a sua busca por Deus. Mas não para os judeus dessa época. Para os judeus dessa época, o jejum tinha outros interesses. Eu vou falar disso um pouco mais na frente, porque se trata de um falso jejum. Então, esse terrível quadro, meu querido irmão, é o que está aqui analisado no capítulo 57. Então, não há nada tão ruim que não possa piorar. Né? E aí, naturalmente, qual que é a resposta de Deus, irmão? Qual que é a resposta de Deus diante de tudo isso? Desagrado. Então eu separei aqui o versículo 11, né? Mas de quem tiveste receio ou temor, para que mentisses e não te lembrasses de mim, nem te importava. Ou seja, o povo não se importa com Deus. O povo não se lembra de Deus. O povo não tem temor de Deus. E quando você não tem temor, quando você não se importa, quando você não se lembra, você peca. Talvez a melhor palavra nesse contexto seja você se deprava, né? Totalmente. Porque passa um boi e passa a boiada, né? Se a gente analisar e conversar, por exemplo, com pessoas que são viciadas em drogas, você vai perceber que, na maioria dos casos, todo mundo começou com uma maconhazinha, né? Começou com algo pequenininho, aparentemente, com efeitos pequenos, e foi se elevando até níveis perigosos para a vida. A bebida é a mesma coisa, né?
Principalmente presbiteriano, né? Presbiteriano, né? Então, gosta de uma cervejinha, gosta de um uísque, gosta de não sei o que mais, que bênção, né? Aí ele não tem um temor do Senhor assim muito realçado, né? E ele esquece que a bebida ali é algo normal. E aí ele, por causa da liberdade, ele resolve ir além. E ele vai além, vai além, vai além, e ele acha que não está pecando, né? Quando tá. É a mesma questão envolve a glutonaria. Na verdade, os pecados em geral, irmão, são assim. O pecado é justamente pegarmos aquilo que Deus nos deu como bênção e convertermos ele de alguma maneira em algo que traz desgosto para Deus. Nós somos especialistas nisso. Né? Então Deus ele revela o seu desagrado frente a essa realidade. Então, a aplicação para nós. Vamos ler alto? Aquele... Não, calma, gente. Eu sei que não teve café hoje. Está todo mundo fraco aí. Mas vamos ler forte, ok? Aquele que não abandona os seus maus caminhos diante da vontade, perdão e direção da parte de Deus, e não conseguirá ter paz. Na verdade, para inveja, é uma paz. Uma paz. E no fundo, irmão, agora, esse quadro terrível, ele revela algo muito importante para nós. Essa situação, ela é tão crítica, tão terrível, tão complexa. Mas qual é a origem de tudo isso? Esse povo não tem paz. Esse povo está buscando paz. Eles querem a paz interior. Mas eles não vão encontrar a paz interior nos terebims. Eles não vão encontrar a paz interior no sacrifício dos filhos. Eles não vão encontrar no adultério. Não. Essa paz interior só vem através do Deus verdadeiro. Justamente aqueles ao qual eles estão adorando. Porque eu estou fazendo uma conclusão. Tudo que o senhor falou aí antes seria o livre-arbítrio? Seria o livre-arbítrio? Não. Não. A gente confunde um pouco a ideia de livre-arbítrio. Entenda o seguinte, todos nós somos livres. Todos nós temos uma liberdade natural. Nós contas você resolver vir de preto hoje. Ou não? Ou alguém mandou? Ninguém mandou? Não. Você resolveu vir de preto hoje. Isso é uma liberdade natural. Todos nós temos. Deus nos criou, nos dotou com essa liberdade natural. Né? Então, dentro dessa liberdade natural, muitas das respostas que temos quando falamos de livre-arbítrio, na verdade, se aplicam a ela. Porque eu decido se eu quero vir de verde, decido se eu venho na escola dominical, se eu venho no culto, eu decido se eu vou comprar um Honda, um Toyota, né? Então, estou falando... É uma liberdade natural. Eu vou chegar lá. Pastor, Deixa eu só concluir com ela e eu te passo a palavra. Não, mas obrigado. É só porque apesar de for Espírito Santo, porque a gente tem aquela questão de eu escolho, eu aceito ter o Espírito Santo na minha vida. Uhum. Então, eu sei que também tem a relação, onde eu vim de vermelho. Beleza. Mas, pelo menos no pentecostal, eu entendi um pouco, porque eu me converti na Assembleia. Sim. Então, tinha muito desse, eu aceito. Quando acontecia alguma coisa da pessoa errada, da pessoa pecada, tinha aquela questão da disciplina, você estava meio que excluso ali. Então, você tinha que reaprender, reaceitar. É muito estranho, porque eu tive um quebra-cabeça quando eu me mudei para presbiteriano. Então, eu entendi o que ela quis dizer e também entendi o que o senhor quis dizer. Porque a gente precisa de fazer a distinção. Sim. Dessa liberdade natural com a liberdade espiritual. Então a Bíblia fala da liberdade natural, que é isso que eu estou dizendo. Agora a Bíblia fala da liberdade espiritual. O que é liberdade espiritual? É essa capacidade de dizer, sim, eu aceito. Né? Sim, eu quero. Senhor, eu te amo. Né? Essa liberdade de poder orar em nome de Jesus e saber que Deus vai te ouvir. O que é isso? Liberdade espiritual.
Então, quando a gente tem esses dois conceitos, a gente tem que se perguntar: o homem natural, em pecado, sem a iluminação do Espírito Santo, ele tem liberdade espiritual? Na igreja presbiteriana dizemos que não tem. Porque o homem natural não entende as coisas de Deus. A igreja reformada fala isso. Qualquer um, né? Então, como esse homem poderá se converter? Quando o Espírito Santo vir sobre ele. Porque esse homem natural, que não tem essa liberdade espiritual, ele tem a liberdade natural. Ele não é um robô, né? Se ele quiser pular aqui agora, ele vai pular, né? Ele tem liberdade. Mas liberdade espiritual é outros 500. Então, liberdade espiritual ele não tem porque a Bíblia diz que ele está morto. Nós estamos mortos nos seus delitos e pecados. Ora, um morto está morto. O que o morto pode fazer? Nada. Mas, se o Espírito vier sobre o morto e o ressuscitar, ele pode viver para a glória de Deus. Né? Então, o que nós entendemos é isso. Nós que estamos aqui, se somos crentes, fatos de verdade, todos nós temos liberdade natural. Se todos nós aqui aceitamos Jesus de fato, de verdade, todos nós temos liberdade espiritual. Se há alguém aqui no nosso meio que ainda não creu no Senhor Jesus, essa pessoa não tem liberdade espiritual. Mas ela tem liberdade natural. Então, se quisermos que ela tenha a liberdade espiritual, primeiro, nós temos que pregar o Evangelho com fidelidade. Segundo, orar pela vida dela e crer que Deus vai salvá-la. Mas quem vai ser salvo? Você sabe quem? Eu sei quem? Ninguém sabe. Então, se ninguém sabe, a gente tem que fazer a nossa obra, a obra de pregar, a obra de orar, a obra de interceder, a obra de discipular, a obra de caminhar junto, fazer tudo que está ao nosso alcance e deixar o Espírito Santo fazer a parte dele. Pastor, Deixa o pastor falar para ele. Então, pastor, eu queria só colaborar aí com a Joana também, para você. Na verdade, o homem perde o livre-arbítrio desde a queda. Então, a partir da queda, na nossa teologia reformada, nós não temos mais livre-arbítrio para escolher Deus. Ok? Então, a gente perdeu isso. Né? É o que o pastor está tentando falar, está explicando aí, em relação a aquilo que é o natural e aquilo que é o espiritual. O espiritual a gente não tem mais. Entenda, até Cristo, né? Quando você entende Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, isso é diferente. Na verdade, essa ação é do Espírito Santo na sua vida, ou seja, é o próprio Deus que faz em você. Então, nós perdemos esse livre-arbítrio à queda. E qual é a tendência do homem? É a depravação total que a nossa teologia reformada vem falar. O ser humano está depravado em sua teologia, em sua essência, e a tendência dele é fazer o que é mal. É o que a gente está vendo no povo de Israel e na humanidade e em nós também hoje. Né? A não ser a presença de Cristo que nos capacita a viver para Ele. Então, assim, quando a gente vê esse quadro terrível, a gente tem que pensar que estamos olhando para o homem natural. Porque o homem natural, sem Deus, ele é isso que nós acabamos de ver aqui. Ele é isso. Né? Mesmo ele sendo Judá, mesmo ele sendo Israel, ser Judá e ser Israel significa ser salvo, irmão? Não. Ser circuncidado significa ser salvo? Não. É necessário ter relacionamento vivo com Deus. Né? Então, ser Judá e Israel é ser homem natural nesse momento. Mas havia pessoas em Judá que não eram assim. Eles são chamados de remanescente fiel. Então esses, de alguma maneira, Deus atuou neles. Através de quem? Do Espírito Santo. Porque só pelo Espírito Santo o morto pode voltar a viver. Se não for assim, não tem como. Entendeu? Ou não, né? Não, entendi. Esse é o dilema dos presbiterianos pela eternidade. E o apóstolo Paulo explica bem isso, né? Quando Jesus nos chama, nós somos escravos. O próprio Jesus fala, todo aquele que quer me seguir, tem que negar a si mesmo, mortificar a carne. Então, o escravo tem vontade. O Senhor dele... Sim, mas aí é pós-salvação. Pois é, então assim, nós não temos levar Deus. Quando o Senhor nos chama, aquele que Deus chama, Sim, tem mas assim... liberdade para decidir no
eu acho que Fazer a devemos... vontade da nossa Tá casa. vendo só? O que eu estou propondo para ela ali, e eu proponho para você também, e proponho para todos nós aqui, é que esqueçamos o nome livre-arbítrio. Esqueça isso. Pastor, Não, preste atenção. Atenção aqui, irmão. Atenção. O termo livre-arbítrio, ele é extremamente confuso para nós, porque as igrejas pentecostais usam o livre-arbítrio de uma maneira. Né? É basicamente assim. Então, assim, para nós falamos de livre-arbítrio, teologicamente falando, mas seria melhor para nós explicarmos a situação se falássemos de liberdade espiritual e liberdade natural. Porque quando a nossa irmã falou ali que nós somos escravos em Cristo, ou servos em Cristo, aí está falando no contexto pós-salvação, onde a nossa vontade está debaixo dele, mas significa que nós não temos mais vontade natural? Temos. Mas no sentido de fazer a vontade. Segundo, significa que nós temos liberdade espiritual? Também. Nós somos servos de Cristo, mas temos liberdade para servir a Cristo. Só que a nossa vontade está presa à vontade de Cristo. Devemos excluir. Sim, mas... Eu tenho que tomar a decisão. Vou atender Sim, mas... Mas espiritualmente, para o reino, nós temos... Não, está correto, mas é outra coisa. O que ela está falando aqui são os extremos, são os extremos. Então aqui antes de Cristo entrar na minha vida. Você, depois de Cristo entrar na minha Mas vida. é um mistério. Aí Não tem mistério aqui não, minha irmã. Não tem mistério não. Não. Não, o que eu quero só que você entenda... Em relação ao mistério, eu não posso estar questionando quem Deus vai salvar. Isso aí é algo sobrenatural da parte de Deus. Tá, mas é o terceiro assunto, né? Não, não é o terceiro assunto. Mas você está falando do servo em Cristo. Agora você está falando já dos outros que vão ser salvos. Né? Não, pois é, porque ela citou lá, no texto lá, ela falando sobre, eu vou tomar decisão pela minha vida. Eu estou dizendo assim, em relação assim, a algo sobrenatural de Deus, quando Deus nos chama quem Deus salva. Correto. Nesse sentido, né? Correto. Né? Mas é por isso que eu digo que causa confusão. Porque nós temos... Preste atenção, irmão, que esse é um assunto que o pastor Pedro depois resolve com os irmãos. Mas assim... Não, presta atenção. Atenção, deixa eu fechar isso aqui para não criar situações depois, né? Veja bem, você precisa aplicar o conceito de liberdade natural e liberdade espiritual antes de você ser salvo e depois de você ser salvo. São duas situações diferentes. Por exemplo, a minha liberdade natural antes de Cristo, ela pode ser boa em alguns sentidos e pecaminosas em outros sentidos. Agora, a minha liberdade natural depois de Cristo entrar na minha vida, ela pode até estar errada em algum sentido, mas eu sei que ela tem que ser pró-Cristo. Ou seja, eu não vou querer nada naturalmente para a minha vida que desagrade a Cristo. Deu para entender? Então, exemplo, casamento. Casamento que é um termo legal, né? Você vai casar, aí isso eu acho que está dentro do limite da liberdade natural, ok, irmão? A minha crença. Eu não creio que Deus te enviou... Cara, metade. Eu acredito. Não estou dizendo que Deus não faça isso, irmão. Estou dizendo assim, que não é que Deus escolheu uma alma gêmea para você, como diria o Fábio Júnior. Entendeu? Carne e unha e carne, essas coisas. Não. Veja só, Deus te deu todas as direções para você casar. Agora, com quem você vai escolher casar, no meu entendimento, é uma decisão da liberdade natural, onde Deus abençoa. Mas ele já deixou um caminho para você seguir. Não já? Ele disse como é que tem que ser as coisas. Se você, meu querido irmão, é servo de Deus, nessa liberdade natural de escolher seu marido, a sua esposa, você vai orar, você vai pedir a Deus para fazer acontecer, te dar uma mulher, te dar um marido, e Deus vai abençoar, tenho certeza. Mas lembre-se, é uma ação da liberdade natural. Né? Agora, se você não tem Cristo no seu coração, a sua liberdade natural para escolher um marido ou esposa vai ser baseada em quê? Para alguns jovens, vai ser baseado no sexo. Porque o jovem vai dizer o seguinte, eu tenho que experimentar para ver se vai dar certo. Né? Então ele dorme com 1, 2, 3, 10, 20, e aí ele entende que o relacionamento dele vai ser legal
se a pessoa for boa de cama. Ou seja, a liberdade natural ela está totalmente contaminada pelo pecado. Então, esse é um tema que tem que ser discutido com mais profundidade. Mas assim, eu quero que os irmãos entendam e aí saiam daqui pensando o seguinte: eu preciso aplicar a liberdade espiritual e natural antes e depois de Cristo. Amém? Amém. Diga-me. Existe uma corrente filosófica humanista, chamada Hard Determinism, que é o determinismo duro. Ele, apesar de ser humanista, eles chuparam tudo de Tomás de Aquino. E essa corrente não foi refutada até hoje. Ele fala que não existe livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio é uma fantasia. Mesmo na nossa condição natural, diga-se de passagem que é humanista, tá? Essa filosofia. Nós temos, não existe livre-arbítrio, nós somos sempre condicionados a alguma coisa. É interessante que essa corrente filosófica nunca foi refutada, até hoje. O problema é que é livre-arbítrio de novo, né? Não, porque eu tinha pedido para falar antes, porque aí o assunto já mudou, mas... Assim, eu entendo perfeitamente essa linha e acho interessante em muitos aspectos, né? Mas, eu volto a dizer, para nós, no sentido prático da igreja, seria melhor para nós trabalharmos com liberdade espiritual e liberdade natural. Sim, mas se teologicamente falando, a gente sabe que não tem, eu acho interessante porque é uma corrente humanista falar isso. Sim, é porque vai dizer que todos nós somos condicionados de alguma maneira para escolher determinadas situações, né? Pegaram de Tomás de Aquino. Envolve seu pai, a sua mãe, a sua família, a sua relação sanguínea, se você é príncipe ou se você é súdito. Então, na figura moderna, ou pós-moderna, né, seria mais ou menos a ideia de que você é produto do meio, sabe? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mas eu preciso terminar, gente, senão... Diga ali. Não seria o livre-arbítrio? Não. Não, é rapidinho. O único que teve foi Adão, porque ele poderia escolher não pecar. Correto. Então nós não temos o livre-arbítrio, porque nós não podemos escolher não pecar. Correto, a gente não quer pecar, mas a gente Correto, quer. de novo. Então, aí eu acho que ele define. Correto, de novo. Mas é por isso que eu falo, para nós esquecendo o conceito de livre-arbítrio, ainda que ele exista na Bíblia, mas porque ele existe apenas para uma pessoa. Para nós, Quem teve livre-arbítrio na Escritura? Adão. Então por que eu vou discutir a livre-arbítrio para mim se o único que teve é Adão? Né? Então se o único que teve é Adão, porque Adão não tinha pecado, tinha? Então ele era o único que realmente poderia escolher. O que o nosso glorioso baixista acabou de dizer é justamente isso. Adão era o único que não se encaixava nessa possibilidade, porque ele não tinha nada que o influenciasse nem para a direita nem para a esquerda, né? E ele escolheu pecar no seu livre-arbítrio. Agora, e nós? Nós só temos uma inclinação, que é para qual? O pecado. Nós só temos essa, né? Então, seja a natural ou seja a espiritual, ela sempre vai quedar-se para o mal. Se Deus não vier, estaremos lá. Então, quando Deus nos salva, não é que Ele nos restaura o livre-arbítrio, né? Mas Ele nos restaura a liberdade espiritual que foi perdida no Éden. Então, pense naqueles dois anjos que estavam lá no Éden. E que o homem foi exposto, não foi? O que significa isso? O relacionamento acabou. Acabou. Então, em Jesus, o relacionamento é reatado. Então, só é possível viver o morto se Jesus entrar nele. Só é possível se relacionar com Deus, o morto, se Jesus entrar nele. E essa obra é feita por quem? Pelo Espírito Santo. Então, quando o pastor prega aqui, né, e fala, arrependei-vos, creiam, diga sim, e qualquer outra coisa, isso é perfeitamente plausível para nós, irmãos, porque eu preciso responder, você precisa responder, nós podemos responder, mas veja, nós só vamos responder se o Espírito Santo entrar em nós. Se o Espírito Santo não entrar em nós, não tem homem natural que diga eu quero Deus.
porque senão a Bíblia é mentirosa, porque ela diz o insensato no seu coração, não a Deus. Ou seja, o insensato é assim. O coração de pedra é assim. Mas eis que colocarei em vós um novo coração. O coração não de pedra, o coração de carne. Quem coloca um novo coração na sua vida? Não é você, não? Não é o pastor Ângelo, não? Não é o pastor Pedro, não? Seria coração com cuscuz, né? Então, irmãos, no nosso entendimento como presbiterianos, né, nós entendemos isso. Nós entendemos que o homem sem Deus, ele é esse terrível quadro de si ver, que foi falado aqui. Mas, se nós realmente entendermos que Deus tem um remanescente fiel, e que esse remanescente fiel, Deus ministra através do Espírito Santo, esse povo terá essa paz. Essa paz só é possível em Cristo Jesus. Deixo-vos a minha paz. A minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Então, o mundo de Judá estava buscando paz no sacrifício das crianças, na idolatria, no adultério espiritual, naquilo tudo que os irmãos, mas jamais encontraria. O homem é assim. Sabe aquele parente seu que você ora por ele, você prega para ele, você fala, meu querido, vê o que Deus fez na minha vida, acorda, né? E a pessoa continua nos seus pecados. Na verdade, ela continua indo mais fundo ainda. No fundo, ela está buscando paz. Porque ela não tem paz. Ela pode até dizer para você que tem paz. Ela olha no seu olho e fala assim, eu tenho paz, eu sou feliz, eu sou alegre. Não, você não é alegre, você não é feliz, você não tem paz. Porque todo homem se sente órfão em relação a Deus. Pode ser inconsciente, mas ele se sente órfão. Por isso que ele olha para a lua e diz, Deus. Por isso que ele olha para o sol e diz, Deus. Por isso que ele olha para um terebinto e diz, Deus. Então assim, onde está o Deus verdadeiro? Está na Bíblia. E acima de tudo, irmão, espere em Cristo Jesus, né? Esteja no seu coração. Amém. Está? Está? Amém. Amém. Então nós vamos continuar domingo que vem, ok? Essa lição. E entraremos na lição 11 também, porque senão a gente, o pastor Pedro depois tem problemas, né? Mas lembre-se, irmão, esqueça a terminologia livre-arbítrio e tente aplicar a terminologia liberdade espiritual e liberdade natural. E por acaso, se o pastor Pedro chegar aqui na frente e falar livre-arbítrio, não denuncie, ok? Não retruque. Tá? Denuncie. Porque se alguém se levantar aqui na igreja e falar assim, mas o pastor Ângelo disse que é para a gente ignorar o livre-arbítrio, eu vou dizer, mentira! Mentira! Heresia! Tá gravado. Oh, meu Deus. Vou apagar isso, vou editar. Está gravado, está aqui gravado. Eu gravei, mas eu vou editar, o poder da edição. Né? Amém, queridos? Amém. Então vamos orar. Feche seus olhos. Nessa parte da lição que falou ao seu coração, espero eu. Então pense nisso. Você tem essa paz? Se você tem essa paz, meu irmão, entenda que essa paz não vem de você mesmo. Essa paz vem do céu para o seu coração. Deus querido, eu quero agradecer ao Senhor por essa paz que o Senhor nos dá. Essa paz de poder entrar na tua presença, mesmo, Deus, reconhecendo que fazemos muitas coisas que desagradam ao Senhor. A paz é por saber que os nossos pecados são perdoados em Jesus. A paz, ó Deus, é por saber que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A paz, ó Deus, é por saber que ainda que eu morra, eu estarei para sempre com o Senhor. É essa paz, ó Deus, que enche o nosso coração. Por isso, ó Deus, nós que verificamos nessa manhã esse terrível quadro de Judá, a profundidade do pecado daquela nação, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós possamos andar nesse estreito caminho de santidade e que possamos agradar o Senhor em nome de Jesus. Com a força do Espírito Santo de Deus que habita em nós, dá-nos a capacidade, ó Deus, de viver de maneira santa para o Senhor. E que assim possamos te agradar em tudo,
em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Deus abençoe.